Evangelho de João, capítulo 18, nós olharemos para os versos de 15 a 18. Então diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: Não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Até aqui a nossa leitura de hoje. Irmãos, no início desse sermão, quero fazer 3 perguntas aqui para vocês. Você não precisa me responder, é só você considerar aí dentro do seu coração, né? Alguma vez, por alguma razão, eu sei que isso é difícil de acontecer, mas por alguma razão você já tropeçou com seu dedo em alguma pedra? Alguém já teve essa experiência ruim? Está andando assim? A gente fala que deu uma topada, né? Está caminhando e aí, de repente, tem uma pedra no meio do caminho, né? Como já dizia o filósofo. Ele dá um tropeção ali e bate com um dedinho, né? Na pedra. É ruim ou não é? É ruim, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Alguém aqui já teve a experiência de bater esse mesmo dedo machucado em uma outra pedra ou em outro objeto? Alguma vez? Já aconteceu isso? Você acabar de dar uma topada, arrebentou o dedão ou o dedinho do pé, você está ali sentindo um monte de dor, aí você está caminhando, daqui a pouco você bate de novo. Já aconteceu isso com vocês? Alguma vez ou não? É difícil isso acontecer, né? Parece que o problema só espera, né? Para aumentar. O machucado surgir para surgir de novo. Uma terceira pergunta que eu queria fazer para vocês é: algum de vocês aqui já tropeçou numa grande pedra, numa rocha? Caminhou, estava caminhando, de repente você viu uma pedra, uma rocha, uma montanha na sua frente. E você foi dar uma topada nessa rocha imensa. Alguém já teve essa experiência? Bem, geralmente, as 2 primeiras perguntas, nós respondemos com um sim, né? Mas a terceira com um não. E a pergunta fica aqui, por quê, né? Porque nós, irmãos, nós tropeçamos nas coisas pequenas. Geralmente é assim. Raramente nós tropeçamos em grandes rochas. Mas é muito mais fácil aquelas pedrinhas, aqueles relevos que estão mais invisíveis, menos perceptíveis aos nossos olhos, neste sim nós acabamos por tropeçar. Já as grandes não, nós tomamos um cuidado, nós procuramos ter essa precaução. Eu queria que você guardasse isso, essas perguntas, esse momento aqui, enquanto nós seguimos no texto de hoje, e você vai perceber ao longo do caminho aqui, ao longo do sermão, que existe uma ligação com a passagem que nós estamos aqui olhando neste domingo à noite. Vamos para o texto? Continue com a sua Bíblia aberta aí da passagem que nós acabamos de ler. Irmãos, nós devemos lembrar aqui que João está nos conduzindo pelos eventos que precederam o julgamento, a crucificação, a morte de Jesus. Alguns versos atrás, João nos colocou no Getsêmani, o cenário da prisão de Jesus. E nós vimos nos versículos anteriores Jesus sendo conduzido até a presença de Anás. Foi a última pregação que eu fiz aqui com vocês. Porém, antes de nos colocar diante de Anás, perante Anás, para vermos o que vai acontecer ali, nós estamos curiosos. João, ele interrompe essa cena
e ele nos põe agora diante de Pedro. Se os irmãos olharem para a passagem, os irmãos perceberão isso. João vem narrando os eventos do Getsêmani, ele vem narrando a comitiva que se apresenta para prender Jesus. Na última cena, ele nos mostra Jesus sendo levado pela escolta até a presença de Anás. E nós vimos que, para aqueles homens, isso pode ter tido uma significância bem destoada do que realmente estava acontecendo. Eles pensavam, nós estamos triunfando, quando, na verdade, o Senhor estava conduzindo todas as coisas. Então, essa é a cena que João, de forma bem habilidosa, ele construiu aqui ao escrever o seu evangelho. Ele nos coloca nessa cena. Então, nós estamos lá. Nós estamos olhando para o texto, estamos vendo Jesus no jardim de Getsemane, sendo amarrado, preso e conduzido até Anás. E nós ficamos assim, e agora? O que vai acontecer? O que virá a partir daí? Ficamos curiosos. E de uma forma assim, bem hábil, João ele interrompe essa cena. Ele, antes de nos colocar lá dentro da casa de Anás, a gente quer estar lá. E nós vamos ir lá, logo mais no texto. Nós estaremos dentro da casa de Anás e ouvindo o que ele está dizendo para Jesus. Mas antes disso acontecer, João ele corta a cena, ele muda o foco. Ele pega a sua lente, a sua câmera, e ele posiciona para outro lugar. E ele posiciona para a figura de Pedro. Por que João faz isso? Por que essa mudança de cena aqui no Evangelho acontece? João poderia ter continuado e introduzido logo os acontecimentos daquela casa, mas ele nos direciona para Pedro. E por que ele faz isso? Por que ele coloca os nossos olhos agora em Pedro? Ele quer, meus irmãos, introduzir um momento importante no seu evangelho. Tão importante quanto o julgamento que se seguirá aqui. Pois, ao seguir Jesus até o pátio de Anás, até o pátio do sumo sacerdote, Pedro, sem saber, ele está iniciando o cumprimento da predição de Jesus a respeito da sua negação. Aqui, Pedro ele vai proferir a sua primeira negação. Nós sabemos, ele vai negar Jesus quantas vezes? 3 vezes. Essa noite será uma noite terrível para Pedro. E João está querendo nos mostrar isso. Sem saber, essa atitude de Pedro de seguir Jesus até a casa de Anás e entrar ali é uma maneira de ser introduzido o cumprimento da profecia, das palavras que Jesus havia mencionado um pouco atrás. Como é que nós sabemos disso? Bem, Jesus já havia dito para Pedro, alguns capítulos atrás, isso aqui que está para acontecer. Pedro havia feito uma promessa a Jesus. Pedro havia prometido algo a Jesus e ele falhou miseravelmente em cumprir essa promessa. Ele falha. Então hoje, meus irmãos, eu quero mostrar-lhes, por meio desse sermão, que nenhuma promessa feita em nossa própria força é suficiente para nos manter firmes e fiéis. Somente a graça de Deus nos sustenta na hora da provação. Quando a provação chega, o que vai nos manter firmes e fiéis não é a nossa força, não é a minha capacidade, mas é a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, eu estou perdido. Se não for a graça de Deus, eu não consigo cumprir nada daquilo que eu prometo ao Senhor. E você já deve ter experimentado isso. Quantas promessas você já fez ao Senhor e não conseguiu cumprir? Quantas vezes você já falou para Deus, Senhor, nunca mais eu cometerei tal pecado ou tal erro? E logo depois você vem
tropeçar nessas mesmas coisas. É terrível, não é? Então, João está querendo nos mostrar isso. Esse momento é importante. João, ele sabe que isso aqui é importante demais no seu evangelho. E ele não esconde. Ele poderia ter escondido. Ele poderia ter falado, não vou contar essa história aqui não, porque né, vou queimar Pedro. Pedro é meu amigo. Pescávamos juntos, somos amigos. Eu não vou contar esse podre de Pedro. Eu não vou fazer essa coisa, né? Mas ele faz. Porque ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo para mostrar essa verdade. Então, assim, eu quero levá-los nessa noite, meus irmãos, pelo texto e mostrar todo esse processo que inaugura essa traição, essa negação que Pedro faz, essa falha miserável que Pedro comete. Então, nós vamos ver aqui primeiro, para nós iniciarmos, a promessa que Pedro fez. Eu citei aqui que Pedro havia feito uma promessa a Jesus. Os irmãos estão lembrados? Onde é que nós vimos essa promessa? Se os irmãos olharem no mesmo evangelho e voltar algumas páginas, lá no capítulo 13, pega aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no capítulo 13 desse mesmo evangelho de João. Diz assim, verso 36, Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse, e aqui está o ponto, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Percebem a promessa? Por que eu não posso ir com o Senhor? Eu estou disposto a dar minha própria vida por ti. É uma promessa bonita, não é? O que vocês acham? É uma promessa bonita. Você fala, olha, eu vou morrer pelo Senhor, se for preciso. Bacana. O verso segue 38 dizendo assim, Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Que balde de água fria. Pedro está aqui empolgado, animado, fazendo uma promessa a Jesus. E Jesus fala, como é que é, Pedro? Você vai dar sua vida por mim. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. 3 vezes isso vai acontecer. É curioso porque o evangelista Marcos, cuja fonte era Pedro, Marcos, ele escreve o seu evangelho a partir dos relatos de Pedro. Mas há algo curioso aqui nessa passagem. Porque se os irmãos olharem para o texto que nós lemos nessa noite, ele vai nos dar um detalhezinho aqui que pode passar desapercebido. Vamos voltar para o capítulo 18 novamente? Deixa marcado aí. Não, pode sair da passagem, né? Nós já vimos aí o João 13. Eu vou te levar para um outro texto em Marcos. Mas vamos voltar aqui rapidamente para o capítulo 18 de João, que nós lemos aqui. Acharam? Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Aí fica a pergunta, quem será esse outro discípulo? Jesus tinha muitos discípulos. Será que foi Mateus? Pedro? Do lado de Mateus caminhando ali? Talvez Tiago? O próprio João? Irmãos, provavelmente, esse outro discípulo aqui é quem? É Marcos. Marcos está seguindo Jesus. Era discípulo. Quando você ouve a respeito do relato da crucificação e da prisão de Jesus, melhor dizendo, o próprio evangelista João Marcos ele escreve isso, dizendo, olha, teve alguém que saiu fugindo ali, enrolado num lençol.
no meio desse tumulto, provavelmente era ele. É possível que esse outro discípulo que seguiu Jesus era Marcos, ou João Marcos, como é conhecido em Atos dos Apóstolos. E por que a possibilidade de ser Marcos é grande? Por causa desse detalhe que nos é dito aqui. Ele era conhecido do sumo sacerdote. A sua família tinha uma certa influência entre essa elite sacerdotal. E provavelmente era a família de João Marcos. E é bem possível, o personagem que está conduzindo Pedro aqui. Eles chegam até a casa de Caifás, João Marcos entra e Pedro fica do lado de fora, porque um galileu desconhecido, mas o texto vai dizer, ele era conhecido do sumo sacerdote. E ele volta. E ele volta e fala com a menina que está na porta, deixa ele entrar. Está comigo, pode entrar. Então, é interessante isso aqui. Agora, eu citei aqui a promessa de Pedro, e eu gostaria de olhar com vocês o que Marcos escreveu a respeito desse momento. Então, agora, pega a sua Bíblia aí de novo. Deixa marcado em João 18 com a fitinha. Tem uma fitinha aí na sua Bíblia? Tem aí? Então, marca ela aí com a fitinha. Vamos lá para Marcos, capítulo 14, no verso 27. Acharam? Olha o que o que Marcos escreve aqui. Lembremos, irmãos, que Marcos, ele recebe essa informação de Pedro, ok? Quando ele escreve o seu evangelho. A fonte principal do evangelho de Marcos é Pedro. Ele está escrevendo. Marcos não era apóstolo. Gente. Era um discípulo de Jesus, mas não era apóstolo. Acharam? 27 diz assim, e Jesus disse aos discípulos, prestem atenção no detalhe aqui, serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Olha, que ousadia. Homem corajoso, né? Discípulo aqui, bem valente. Diante daquela declaração de Jesus, ele fala, olha, ainda que todo mundo aqui se escandalize, eu não. Jamais, Senhor. Jamais. Mas Jesus lhe disse, em verdade, lhe digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência. Ele não desanima. Ele está decidido a ser um discípulo fiel, leal ao seu Senhor. E ele meio que corrige Jesus aqui. Como o Senhor fala uma coisa dessa? Não, o Senhor deve estar enganado. Ele insistia, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E aí eu acho que os outros discípulos, né, diz aqui o texto, ficaram meio que com inveja da declaração de Pedro, né? Falaram, não vão ficar para trás, né? E todos eles diziam a mesma coisa. Não, nós também. Não é só Pedro, não. Nós também estamos com ele. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nunca vamos negar o Senhor. Curioso isso aqui, né? Está aqui a promessa que Pedro faz a Jesus, irmãos. Uma promessa muito bonita. Jesus está ali, amargurado por aquela noite de traições, de prisão, de sofrimentos, e ele compartilha isso com os discípulos, e os discípulos, Pedro aqui vai dizer, não, eu jamais. Eu prometo ao Senhor que se todo mundo aqui te abandonar, eu nunca te abandonarei. Eu ficarei com o Senhor até o final. Jesus disse, você vai me negar 3 vezes hoje. Não, não vou não. Pode ter certeza que eu vou ficar. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou até o final. E os discípulos, nós também. E parece, irmãos, que Pedro inicialmente sustentou essa promessa, não só no seu discurso diante de Jesus, mas por alguns minutos ele ainda foi fiel a essa promessa.
Essa é a noite da prisão de Jesus. E Pedro fala essas coisas antes dos eventos do Getsêmani acontecerem. Então, algumas horas antes, alguns minutos antes, Pedro, ele está convicto que ele vai ser fiel a Jesus até o final, que ele não vai negar Jesus. E ele sustenta isso. Nós não sabemos quanto tempo. Quanto tempo durou, talvez, essa fidelidade? Eles estavam no cenáculo, comeram a ceia, participaram ali daquele momento, cantaram um hino, foram para o jardim de Getsêmani, caminharam até aquele jardim, Jesus ficou ali em oração, e foi uma oração, um tempo de oração talvez não tão prolongado, porque aproximadamente 1 hora, porque ele censura os discípulos que não conseguiram orar nem por 1 hora. Então, quanto tempo se passou entre a promessa de Pedro e o momento em que nós estamos aqui no nosso texto hoje? Algumas horas. Durante alguns minutos, durante algumas horas, parece que Pedro foi fiel, ele sustentou essa promessa, mas ele falha miseravelmente. Pedro então tropeça e ele cai diante de uma simples pergunta. Uma simples pergunta. A mesma pergunta repetida 3 vezes. Ele deu 3 topadas. Não foi uma pergunta difícil. Não foi um momento de intenso perigo, de uma perseguição severa, de o mundo caindo sobre ele. Uma pergunta simples. Que talvez você já tenha escutado. Alguém já deve ter perguntado para você: você é um cristão? E o que você respondeu ou responderia? Foi essa a pergunta, irmãos. É uma pergunta difícil? Você é discípulo de Jesus? Você é um cristão? É uma pergunta difícil de você responder? Será que aqui há um grande desafio? É uma pergunta, pelo menos no contexto que nós estamos aqui, queridos, bem simples. E Pedro ele vai tropeçar e cair diante dessa pergunta simples. Que aparentemente ele não percebe isso. Aparentemente está tudo bem. É o que eu chamo aqui no segundo ponto da nossa mensagem de uma negação anestesiada. Pastor, o que é isso? É exatamente isso aqui que a gente está vendo acontecer dentro do texto dessa noite. Pedro, ele está tropeçando numa pergunta que é feita por uma mulher que estava tomando conta da porta. Irmãos, não desprezando as irmãs aqui, as mulheres. Mas que ameaça havia ali? Ela estava ali na porta. Olhou para Pedro e falou assim, olhou para ele, olhou para Marcos, provavelmente, né? Ligou os pontos, viu a maneira dele, né? De se comportar. Galileu. É fácil a gente identificar, né? Essa região, o sotaque da região, a cultura daquele local. Nós conseguimos diferenciar pessoas de regiões do nosso país, na verdade. Fala assim, você veio do Nordeste, você é do Sul. Pelo sotaque, o jeito de se vestir, de falar, aparência. Essa mulher está na porta, é uma empregada. Provavelmente uma escrava da casa, está ali, tomando conta do portão. E ela olha então para Marcos, olha para Pedro, e ela começa a ligar os pontos. Jesus passou. Eu acho que eu te conheço. Por um acaso, desculpa. Não quero te interromper. Quem sou eu? Sou só uma porteira aqui. Estou aqui guardando a porta. Tem nada a ver com isso. Mas deixa eu fazer só uma pergunta. Você não é discípulo de Jesus? Você não é discípulo desse que acabou de entrar aqui agora? E Pedro diz o quê? Não, não sou.
Irmãos, o texto vai seguir. O verso seguinte, se o irmão puder colocar aí no verso 18, vai dizer o seguinte: os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Nós não estamos nem encontrando aqui Pedro refletindo: meu Deus, o que eu fiz? Que isso? Nossa, que vacilo! Eu acabei de dizer que eu não sou discípulo de Jesus. Como eu fiz uma coisa dessa, meu Deus! Nós não encontramos essa expressão em Pedro aqui. Parece que esse homem está anestesiado. Ele nega, mas ele nem percebe que ele negou. Ele nem percebe isso. Ele vai cair em si depois. Depois, nós veremos Pedro chorando, não aqui em João, mas nós veremos Pedro chorando amargamente, por ele se lembrar do que o Senhor havia dito para ele. Mas aqui, irmãos, ele está anestesiado. Parece que ele está ali, nem está percebendo o que está acontecendo. Parece que ele não está nem percebendo o ambiente em que ele está entrando. E João constrói aqui um contraste impressionante, meus irmãos. Porque Pedro faz exatamente o que um discípulo corajoso faria. Ele não foge completamente. Ele segue Jesus. Nós não vamos negar a coragem de Pedro aqui, né? Ele segue Jesus. Ele entra, inclusive, no pátio do sumo sacerdote. Ele permanece ali perto. Ele permanece próximo, inclusive, dos guardas. Você lembra o que aconteceu minutos atrás no jardim? Que episódio acontece no jardim envolvendo Pedro? Pedro arranca uma espada e dá uma espadada em Malco e corta a orelha dele. Imagina a tensão ali. Ficou marcado, né? Mas agora, João está colocando Pedro no pátio, junto desses soldados, desses guardas. Ele está ali. Estava frio. O pessoal acendeu uma fogueirinha, ficaram ali, né? Esquentando, assando milho, sei lá, marshmallow, né? Se fosse no dia de hoje, seria um marshmallow. Estava ali se aquecendo, esquentando. Estava frio. E Pedro vai para lá e fica ali também, quietinho na dele, no meio daqueles homens, naquela situação. E é justamente aí, queridos, que ocorre a ironia. Porque o discípulo mais ousado de Jesus, ele é derrotado pela pergunta mais simples. Pedro consegue ir mais longe do que os outros discípulos, mas ele tropeça. E ele não consegue permanecer fiel quando chega a hora da prova. Quando chega o momento em que ele deveria cumprir aquela promessa e dizer: eu sou discípulo de Jesus, eu estou com ele, me leva também. Vim aqui para proteger o meu mestre, vim aqui para defendê-lo ou para morrer com ele. Ele tinha dito isso. Não tem mais ninguém aqui, mas eu fiz uma promessa que, se todos negassem, eu não faria isso. Eu permaneceria fiel. Então, eu estou aqui para proteger o meu Senhor, o meu mestre. Ele não faz isso. Quando aquela pergunta chega para ele, de forma anestesiada, ele diz: eu não sou discípulo de Jesus. E ele, então, se aproxima daqueles homens que estavam ali e continua se esquentando do frio. Vamos ver o que vai acontecer. Irmão, João poderia simplesmente escrever assim: Pedro negou Jesus. Os irmãos perceberam, na nossa leitura de hoje, que ele gasta 4 versículos. Ele gasta 4 versículos para contar essa história. Ele mostra Pedro seguindo Jesus, entrando no pátio, permanecendo perto ali, aquecendo-se junto ao fogo. E depois dizendo: não sou discípulo de Jesus. É como se João quisesse nos mostrar alguma coisa aqui, irmãos.
é como se João estivesse nos dizendo: você pode ir muito longe na direção certa e ainda assim cair, se você estiver confiando em você mesmo. O que aconteceu com Pedro aqui? Irmãos, não basta apenas estar perto de Jesus para permanecer fiel a Ele, porque isso é importante, mas Pedro fez isso. Pedro quis estar perto de Jesus para cumprir aquela promessa. Pedro, ele procurou permanecer perto de Jesus, mas isso não foi suficiente. E João está procurando nos mostrar isso desde lá de trás. A espada no jardim não foi suficiente, não é verdade? A espada no jardim, na mão de Pedro, não o sustentou diante dos adversários, diante dos desafios. A coragem de Pedro de ir até lá não sustentou ali naquele pátio. E mesmo nós veremos mais à frente, a proximidade com Jesus está ali naquele mesmo ambiente e ficar depois frente a frente com Jesus, fisicamente, também não o sustentou. Ele cai. Ele falha miseravelmente. Então surge uma pergunta para nós fecharmos aqui esse momento. Se isso não foi capaz de sustentar o servo do Senhor, o que então sustentará um discípulo no momento da prova? O que irá sustentar um discípulo no momento da provação? Irmãos, João, ele não responde isso imediatamente. Essa é uma resposta. A resposta a essa pergunta está no seu evangelho. Ela vai amadurecendo ao longo do evangelho. O que vai sustentar um discípulo na hora da provação, numa hora como essa, é a obra de Cristo em favor dos seus. É o dom do Espírito Santo. É a preservação daqueles que pertencem a Ele. Não é a nossa própria força. Não é a nossa própria capacidade. Nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós não devemos confiar no nosso poder, nas nossas virtudes, nas nossas capacitações, na nossa inteligência, na nossa força, na nossa resolução, em nossa determinação, na nossa coragem. Nós devemos confiar na graça sustentadora de Deus. Pedro, ele pôde se manter firme. Sabe por quê? Porque Jesus havia dito para ele: eu roguei por você. Eu roguei por você. Jesus, horas antes, estava orando pelos seus discípulos. Ele estava orando pelos seus. Enquanto Pedro estava dormindo, tombado pelo sono e o cansaço daquela noite, pela tristeza que estava no seu coração, Jesus estava lá, sofrendo as agonias, orando, a ponto de suar sangue e intercedendo pelos seus discípulos, sustentando os seus discípulos. Como é bom, queridos, nós sabermos que nós somos sustentados pelo Senhor. Como é bom saber que o que nos sustenta na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora da tentação, na hora da prova, não é a nossa força, mas é o poder de Deus sobre nós. É a graça de Deus agindo em nossas vidas. Irmãos, o texto dessa noite procura nos mostrar isso. João, por alguns momentos no seu evangelho, ele nos tira daquela cena ali. Ele coloca os nossos olhos em Pedro. Na semana que vem, nós seguiremos no texto, verso 19. E aí nós veremos a continuação daquela cena que nós vínhamos observando lá atrás. Agora nós vamos ver Jesus dentro da casa de Anás, sendo interrogado por ele. Ali Jesus vai apanhar. Ali ele vai sofrer.
ali ele vai começar a ser interrogado. E aí nós veremos isso aqui. E Pedro, então, depois, mais à frente, vai negar Jesus mais 2 vezes. Nós vamos ficar assim, indo e voltando. Estávamos seguindo Jesus até a casa de Anás, e de repente nós, de forma abrupta, João nos pega e nos coloca olhando para Pedro. E ele começa a contar como é que Pedro negou Jesus, como é que começou a se cumprir essa palavra que Jesus havia dito a Pedro. Na semana que vem nós nos voltaremos para dentro da casa de Anás e veremos futuramente Pedro negando mais uma vez a Jesus. Como eu disse, nós já conhecemos a história. Pedro, ele tropeça 3 vezes nessa pergunta. Você é discípulo de Jesus? Você é um deles? E ele vai dizer, não, não, não. E por último, ele vai, inclusive, amaldiçoar o seu Senhor. A Bíblia diz que ele chega a excomungar, a amaldiçoar. Lança palavras de maldição. Dá para imaginar isso, irmãos? Um discípulo tão corajoso, tão forte, tão intrépido, tão destemido, que foi atrás de Jesus, teve essa coragem, estava perto de Jesus. Mas, irmãos, isso não é suficiente. Estar na igreja apenas não é suficiente. Vir ao culto não é suficiente. Estar nesse ambiente que é extremamente importante, mas não é suficiente. Nós precisamos ser guardados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor. Nós devemos confiar não na nossa força, mas na força que o nosso Deus nos sustenta, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia. Pedro falha miseravelmente, nós falhamos também, irmão. Quantas vezes, não é verdade? Quantas vezes você não já falhou, como Pedro? Quantas vezes você já também não negou o seu Senhor em situações assim que você nem percebeu e depois você se lembra, nossa, como eu pude fazer isso? Como eu tive coragem de agir dessa forma? E quando nós estivermos nessa condição, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos lembrar da graça do nosso Deus. E nós devemos nos voltar para Ele em arrependimento, em lágrimas, como Pedro fez, e buscá-lo. Chorar diante dele as nossas misérias e suplicar o seu favor, a sua graça sobre nós. Porque a graça sustentadora para as nossas vidas. Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Nós somos sustentados pelo Senhor. Que você se lembre disso. Que você se recorde desse momento aqui. Para que você não confie na sua própria força, mas que você confie no teu Salvador. Que você confie no poder de Deus para te sustentar. Amém? Vamos orar?